para esse assunto nós temos uma convidada especial. Hoje fala conosco a doutora Jerusa Assis Gomes Mendonça, é especialista em atendimento geriátrico. Doutora Jerusa, muito boa tarde, obrigado por participar conosco. Essa conexão do Band Cidade interligando a população de Rondônia ao maior complexo hospitalar da região norte, que é o Hospital Central. Vamos começar entendendo, por exemplo, um cuidador de idoso. Pode ser um parente? Seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez. É um prazer estar com vocês aqui, principalmente representando o complexo lá do Hospital Central. E realmente, assim, um cuidador, ele pode ser, sim, um familiar, né? Porém, a capacitação do familiar, muitas vezes, fica a desejar. Embora ele ache que seja é melhor o atendimento dele, né? Melhor o cuidado dele do que de um outro profissional. Perfeito. Agora, doutora, embora seja recomendável, desde que tenha as devidas qualificações. Qual é o tipo de qualificação que um profissional deve ter para desenvolver essa atividade? Então, o cuidador, ele tem que ser uma pessoa que tenha, primeiro, curso técnico de cuidador, né? Hoje a gente tem cursos aí de 100 horas de capacitação, até 160, depende muito da área, depende muito do curso que é ofertado e é feito. Esse curso geralmente é nível de segundo grau, então a pessoa precisa de ter o segundo grau formado, e se tiver um outro curso dentro da área de saúde, né, como por exemplo um técnico de enfermagem, e faça um curso de cuidador de idoso, isso agrega ao currículo dele, e isso vai fazer com que ele tenha uma visão melhor ainda de cuidar. Esse profissional, Adilson, ele precisa ser um profissional diferenciado, porque ele vai cuidar de uma pessoa que tem uma carga já histórica, né? Uma carga já que carrega consigo marcas, que carrega consigo costumes. Então, o cuidador, ele precisa de entender isso. Ele precisa saber respeitar o idoso, assim como as vontades dele, né? Saber ter paciência, saber ouvir, participar do diálogo com esse idoso. Então, é um cuidador, ele é uma pessoa, assim, que tem um up a mais para o olhar geriátrico, Doutora, um olhar de idoso. Doutora, a necessidade de um cuidador não é tão somente para aquele idoso que está impedido de algum tipo de movimento. Eu queria que a senhora deixasse isso bem claro para a nossa audiência, que o cuidador de idoso, pelo menos pelo que eu estou entendendo, ele deve entrar em ação a partir do momento em que há uma necessidade até mesmo de uma companhia para essa faixa etária, doutora? Isso mesmo. O idoso, né, à medida que ele vai ficando, à medida que nós vamos ficando mais avançados em idade, nós vamos perdendo algumas capacidades do nosso corpo. Isso é fisiológico. Então, a visão, ela diminui, a capacidade de resolver problemas diários, né? A gente vai perdendo isso. A percepção do espaço, e às vezes a família tem um idoso que ele gosta de morar sozinho. Ele é independente, mas vai se fragilizando com o tempo. Esse idoso, ele também precisa de um cuidador, ele precisa de uma companhia. Às vezes a família não tem condições de ficar com o idoso, ou ele não quer sair da casa dele. Então, o que pode ser feito, né? Pode ser o contrato de um cuidador. Esse cuidador, qual é a função dele ali? Esse cuidador vai prestar atenção às necessidades daquele idoso. Ele vai ofertar as medicações via oral, ele vai cuidar dos medicamentos, então ver quando vai estar acabando ou não os medicamentos, ele vai prestar atenção se está tendo alguma alteração no idoso, né? À noite, quando esse idoso às vezes tem o hábito de acordar muito à noite, ele precisa de acompanhar o idoso à noite para ir ao banheiro ou para fazer qualquer outra coisa. Ele precisa proporcionar a esse idoso um momento de lazer. Então, às vezes o idoso tende a ficar mais recluso dentro de casa. O cuidador, ele é aquele que vai assim, seu fulano, vamos fazer um passeio, vamos jogar um xadrez, vamos jogar um baralho. O cuidador, ele precisa de ter
essa visão, né, essa capacidade de fazer uma interação maior com o idoso. Ele não é uma pessoa que vai fazer a faxina, que vai lavar, que vai passar. Não é isso, né? A gente tem que deixar isso claro. Mas esse cuidador, esse profissional, ele precisa o olhar dele ser voltado para as necessidades do idoso. Doutora, tem um outro ponto que eu gostaria de tratar com a senhora aqui, e claro que de forma superficial, porque é algo muito bem complexo. Por exemplo, os americanos, habitualmente, eles têm aquele espaço de permanência de um tempo maior de convívio do idoso. A gente tratava como asilo, era um termo usado. E no Brasil tem uma certa resistência a esse tipo de ambiente. E aí eu queria trazer para uma outra ótica também, né? Eu queria saber qual o tipo de avaliação que o familiar deve ter com a observação de qual é o estado desse espaço e, acima de tudo, também em se tratando de um atendimento hospitalar. A senhora que é aí do Complexo Hospitalar Central. Vocês também têm esse tipo de atenção diferenciada para um tratamento médico hospitalar para a pessoa que está nessa faixa etária também? Olha, quando uma pessoa pensa, né, em institucionalizar, a gente usa esse termo de institucionalização. Quando a gente pensa numa institucionalização do idoso, isso envolve uma avaliação realmente do espaço, uma avaliação do que o serviço vai te oferecer, né? A institucionalização, ela requer a equipe multidisciplinar envolvida nesse trabalho. Então, o idoso, para ficar numa instituição, ele precisa ser amparado por cuidadores, amparado por uma equipe que tenha enfermagem, por uma equipe que tenha pelo menos um fisioterapeuta, um médico que seja responsável, né, por todos os idosos daquela casa, ou pelo menos que tenha algum médico associado ao serviço da casa. As condições do ambiente, né? Será que esse ambiente é salubre para o idoso? Às vezes é uma casa com muitos degraus, né? Então a gente tem que prestar atenção nessa situação. É uma casa que o idoso vai ter condições de fazer uma boa refeição ali equilibrada, apoiada pelo nutricionista. Falar nisso, hoje a gente deve dar os parabéns aos nutricionistas pelo dia deles, né? É um papel muito importante do nutricionista na terceira idade, principalmente nas institucionalizações, nas instituições que acompanham idosos. E quando a gente pensa em hospitalização, a hospitalização ela precisa, sim, de ter esse cuidado, né? O Hospital Central, a gente tem uma equipe envolvida nessas necessidades específicas do idoso. Que ótimo, eu agradeço demais a participação aqui da doutora Jerusa Assis Gomes Mendonça, trazendo um pouco mais esclarecimentos sobre cuidados que os familiares devem ter sobre esse ponto específico, né, da área do idoso, né, e que estágio da vida que é necessário ter um cuidador e tudo mais. Doutora, muito boa tarde, obrigado pela participação. De nada, boa tarde, Adilson, um prazer. Sempre é bom falar de saúde, melhor ainda quando a gente conecta lá com o Complexo Hospitalar Central.